Um dia após o PL conseguir as assinaturas para o requerimento de urgência do projeto de lei da anistia, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, usou as redes sociais para dizer que deve discutir com os líderes partidários quais projetos vão avançar na casa, quais serão colocados em votação. Motta afirmou que, em uma democracia, ninguém tem o direito de decidir sozinho. O presidente da Câmara está viajando e essa semana também tem um feriado prolongado. A reunião de líderes geralmente acontece às quintas-feiras, mas não há previsão de encontro para essa semana, o que deve atrasar o andamento da pauta em torno do PL da anistia na Câmara dos Deputados. E enquanto isso, claro, muita articulação, teses, teorias e informações para a gente debater com os nossos comentaristas. Vamos ao Rio de Janeiro. Roberto Motta já conectado ao vivo com a gente. Motta, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Mais uma notícia relacionada à anistia, a essa articulação. Agora um post, uma publicação de Hugo Motta tratando de democracia. Muitos fizeram uma leitura. Bom, ele está mandando recado, mas está mandando recado para quem? Para a oposição ou para o governo? É complicado entender, Caniato, até porque em uma democracia há sim muitas pessoas que têm o poder e o dever de decidir sozinhas. Boa noite a você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. Agora, eu não sei se eu entendi direito. O deputado Sóstenes conseguiu as assinaturas para o requerimento de urgência, mas agora está nas mãos do presidente da Câmara a decisão de quando o requerimento será votado em plenário. Ou seja, o requerimento de urgência não é urgente. É isso mesmo que eu entendi? Será preciso coletar assinaturas para um segundo requerimento de urgência para votar o primeiro requerimento de urgência? Olha, pode ser que haja alguma lógica nisso, mas está difícil de encontrar. Verdade, Vai entender, porque agora mesmo com as assinaturas, o número necessário de assinaturas, agora vai ter uma nova reunião, um novo debate, novas tratativas na reunião de líderes. Bom, o Dávila, em outros programas, falava da importância dessa reunião de lideranças, para tratar sobre quais são os projetos prioritários, quais não são. Dávila, seja muito bem-vindo, ótima noite a você. O Dávila aqui nos estúdios em São Paulo, o Dávila cumprindo outras agendas, outros compromissos, gravando os programas Entrevista com o Dávila, e hoje participa presencialmente aqui nos estúdios. Dávila, o que a gente precisa considerar em relação a essa dificuldade que o Hugo Motta tem em administrar questões que envolvem o PL da anistia? Agora ele diz que as tratativas deverão ser resolvidas na reunião de líderes. Tá correto. Vamos dividir a responsabilidade para não cair nas costas só do presidente da Câmara. E só para lembrar o Motta, o Brasil é o único país do mundo que, além de urgência, tem urgência urgentíssima. É um termo inacreditável, que significa que existe algo mais urgente que a urgência. Então, talvez o PL da anistia precisa cair na categoria da urgência urgentíssima para andar mais rápido. Mas vamos aqui fazer uma análise objetiva. O PL da anistia é uma casca de banana para o presidente da Câmara, porque se ele der celeridade ou senso de urgência que precisaria ser dado, ele vai deixar a base governista muito descontente. E a base governista vem jogando duro para tentar convencer deputados da base governista a retirar nomes desta assinatura do PL da anistia. E o que está em jogo é a questão do texto do PL da anistia. Porque, como nós sempre comentamos aqui no nosso programa, o fato é que se tiver um projeto da anistia para focar nos manifestantes, que tem muito mais chance de andar mais rápido e com o apoio da bancada governista. O problema é que agora tem um substitutivo que dá a entender que esse projeto da anistia pode ser um pouco mais amplo do que apenas aos manifestantes. E isso cria enorme resistência ao projeto, tanto na base governista como no Supremo Tribunal Federal. Por isso, é preciso discutir a urgência, colocar em votação com o apoio do Colégio de Líderes e calibrar bem o texto, porque o substitutivo do Valadares, do deputado Valadares,
deixa ali um pano para manga para a oposição dizer que, na verdade, na hora que o texto entrar em plenário, ele abrange uma categoria maior. Não é a ampla, geral e restrita, mas é uma mais ampla. Então, é muito importante para fazer com que o projeto da anistia acelere, que tenhamos clareza em relação ao texto. Então, eu espero que o Colégio de Líderes refine esse texto para apaziguar os temores de uma possível anistia mais ampla do que deveria ser para apenas atingir aqueles manifestantes condenados indevidamente, injustamente, sem o devido processo legal. Esse é um ponto importante, inclusive porque há muitos que fazem essa leitura. Da maneira como o texto está colocado nesse substitutivo levantado pelo Dávila, é possível interpretar que a anistia abarcaria não somente aqueles manifestantes do dia 8 de janeiro, mas sim figuras ligadas ao tal plano de golpe de Estado, né? E isso poderia incluir, inclusive, Jair Bolsonaro e aliados, aqueles que foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República. Chamar o Cristiano Beraldo também ao vivo, conectado com a gente. Beraldo, seja bem-vindo, ótima noite a você. Essas negociações em torno do PL da anistia, o imbróglio, né, que o presidente da Câmara, Hugo Mota, tem de administrar após a oposição alcançar o número de assinaturas necessárias para a tramitação do regime de urgência. Enfim, mas ele tem demonstrado uma certa dificuldade em tomar algumas decisões, já sinalizou para um lado, sinalizou para o outro. A última informação, vamos discutir isso no Colégio de Líderes. Beraldo. Boa noite, Caniato, boa noite, Dávila, Mota, boa noite à nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. Caniato, o que o presidente da Câmara, Hugo Mota, está fazendo tem um nome técnico muito especializado do ponto de vista brasileiro. Chama-se Somebody Love. Ele está buscando uma decisão que foi tomada pela maioria dos parlamentares, que aprovaram a urgência. E aí, na hora que ele precisa simplesmente atender à vontade da maioria dos representantes do povo, ele diz que vai consultar o Colégio de Líderes. Ora, os líderes representam os deputados. Se a maioria dos deputados está favorável à discussão e votação do PL da anistia, naturalmente, os líderes também têm que respeitar essa vontade da maioria. E aí tem um outro elemento. O PL da anistia ele não será aprovado da maneira que ele foi apresentado. Haverá ali na discussão as emendas, os ajustes, os acertos para que o texto seja um texto que atenda a maioria dos deputados. Até porque o PL da anistia, o pedido de urgência para o PL da anistia, foi assinado, inclusive, por deputados da base governista, que mostra que há ali, na essência, elementos que são sensíveis a todos os lados. Porque, obviamente, já discutimos aqui exaustivamente que as penas aplicadas àquelas pessoas que estavam na Praça dos Três Poderes, e até pessoas que, pelo que declaram, nem lá estavam, mas essas penas são excessivas, as prisões foram irregulares, essas pessoas não deveriam estar presas até hoje em razão desses atos de vandalismo, dos crimes de vandalismo, invasão de prédio público e outras coisas que cometeram. Portanto, caberá aos deputados discutir isso e é incompreensível essa enrolação, esse somebody love que existe sobre o tema. Mas, enfim, Caniato, vamos ver aí como é que será dado o próximo passo, porque eu vejo o presidente da Câmara ficando sem alternativa. Pois é, desde que assumiu, né, a presidência da Câmara dos Deputados, o Dávila bem lembrou, o presidente Hugo Mota tem dito que a decisão sobre a pauta de projetos, a agenda de votação, ele iria transferir parte dessa responsabilidade para as lideranças partidárias. Então, a reunião do Colégio de Líderes ganharia um outro status, né? É preciso reconhecer e lembrar disso que ele falou, inclusive, salvo engano, no discurso de posse. Agora, ele acaba se vendo muito pressionado contra a parede em função do requerimento de urgência, a oposição ter conseguido avançar e alcançar o número de assinaturas necessárias. Agora, passa para o Mota, porque tem essa questão que envolve o conteúdo do texto, né, Mota? Porque
parece que tem essa situação que envolve o que atenderia e o que não atenderia o PL da anistia. Que tipo de anistia seria essa? E me parece que parte da situação, né, dos governistas tem receio que lá na frente seja aprovado um texto que possa beneficiar figuras que eles entendem que não deveriam ser beneficiados com a anistia. Ou seja, o texto não teria sido redigido de forma objetiva. Então, há leituras e leituras acerca de quem seriam os beneficiados pelo PL da anistia. Esse é o X da questão? Essa é a maior dificuldade, Mota? Da questão, olha, essa expressão foi boa que você usou. A X da questão, os pingos nos is. O que essa turma quer, Canhato? É uma anistia que não é bem anistia, né? É uma anistia que é seletiva, segundo algum critério que ninguém sabe exatamente qual é. Enquanto esse critério desconhecido não for atingido, não vai ter anistia. Agora eu pergunto a vocês, o que os governistas querem? Uma garantia por escrito de que o presidente Bolsonaro não será incluído no projeto? Mas eu pergunto, de que vale uma garantia por escrito se um requerimento de urgência não é urgente? A outra pergunta é, será que os governistas ainda não perceberam a dimensão que esse assunto tomou na nação chamada Brasil? Na minha humilde opinião, a última coisa que os governistas precisam é chegar na eleição do ano que vem com pessoas inocentes presas. Fica a dica. Agora, Dávila, a oposição tem feito aquilo que está ao seu alcance, né? E conseguiu algumas vitórias importantes, né? Alcançar um número suficiente de assinaturas para tramitação em regime de urgência é uma vitória e tanto. É possível a gente refletir, inclusive, sobre como seria a votação do PL da anistia com esse termômetro que foi o requerimento de urgência. Agora, a estratégia não tem que mudar? Porque, ok, a oposição avança, pressiona, usa a mídia para isso, amplifica a discussão, mas talvez não seja necessário costurar alguns acordos com figuras importantes na Câmara, talvez, inclusive olhando para 2026, você acha que também não é preciso refinar essa estratégia na negociação, pensando em uma aprovação, claro, e a votação do requerimento em primeiro plano? Você está certíssimo, Canhato. A oposição conseguiu já uma vitória muito expressiva, as assinaturas suficientes para aprovar o requerimento de urgência. Foi um golaço, foi uma ótima estratégia do deputado Sóstenes, conseguiu costurar o apoio, sob a hora certa de, entre aspas, dar o bote e apresentar o projeto e registrar o projeto de sentido de urgência, foi correta. Só que agora a gente entra no segundo tempo do jogo. O segundo tempo do jogo é conseguir manter o consenso que ele conseguiu ao conquistar as assinaturas para aprovar o projeto. E aí é fundamental a letra do que está nesse projeto. Por isso, eu entendo que essa Páscoa vai ser um momento muito ativo para os deputados de oposição para poder refinar o texto, acabar com algumas resistências e colocar esse projeto em votação. E por que a urgência é tão importante? Porque, paralelo ao projeto no Congresso Nacional, está correndo no Supremo Tribunal Federal, que pode começar a rever penas, principalmente depois do pedido de vistas do ministro Fux. E aí vai começar uma competição paralela. São duas corridas, uma no Supremo e uma no Congresso. E o ponto é que em algum momento elas podem convergir ou divergir. Então, para dar esta celeridade, esse senso de urgência no Congresso, é fundamental que esse texto esteja redondo da anistia, porque aí vai tramitar rapidamente na Câmara. Não podemos esquecer que, mesmo que tenha o texto correto, capaz de apaziguar parte da base governista, né, parte da base governista, esta que assinou, evidentemente, o projeto da anistia, possa votar rapidamente. Por quê? Porque nós vamos ter votação primeiro na Câmara, depois no Senado, e mesmo depois de aprovar no Congresso, vai a sanção presidencial, que provavelmente vai vetar, e tem que derrubar o veto. Então, é um longo caminho. O que não pode é ficar parado na gaveta o projeto.
Isso é inaceitável. Você, Beraldo, me lembro quando a gente falava sobre os caminhos possíveis para o PL da anistia, e lá atrás vocês ainda falavam sobre a dificuldade em avançar com esse texto, caso ali no meio do processo alguns deputados sugerissem alterações, ajustes, emendas, jabutis. E isso vocês falavam, bom, vai dificultar a tramitação. A impressão que se tem é que o jabuti, pelo menos em uma versão dos textos, já foi incluído, né? Já está lá, né? Essa redação talvez mais abrangente que possa vir beneficiar outras figuras que não tenham participado do ato do dia 8 de janeiro de 23. Você acha que esse ajuste é determinante para aprovação ou não? Talvez esse seja, inclusive, o ponto de discórdia entre aqueles governistas que até entendem que dificilmente vão conseguir brigar contra esse grupo gigantesco na Câmara, mas que é preciso fazer esse ajuste. Talvez essa seja a questão crucial a ser debatida, talvez, no Colégio de Líderes? Caniato, veja que situação que os presos no 8 de janeiro se encontram. Eles, na verdade, estão servindo de bucha de canhão de uma discussão que não tem absolutamente nada a ver com eles, na sua essência. O que está em jogo aqui e o papel para o qual eles estão sendo usados diz respeito a um esforço para se punir pessoas que estavam ocupando o Palácio do Planalto até o dia 31 de dezembro de 2022. Só que o modelo encontrado para pegar não apenas o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas também outros que ali estavam com ele, é justamente fazer uma conexão de que as tramas que aconteceram dentro do Palácio do Planalto foram responsáveis pelo que aconteceu no 8 de janeiro, como se o 8 de janeiro tivesse sido a concretização da execução do plano que foi tramado ali dentro do Palácio do Planalto. Então, se o PL da anistia estabelece que no 8 de janeiro não houve tentativa de abolição do Estado de Direito, tentativa de golpe, todos os nomes técnicos e formais adequados para descaracterizar aquela ação de baderneiros irresponsáveis que invadiram os prédios mais importantes da nação sem serem contidos, registremos, mas invadiram aqueles prédios e destruíram não só patrimônio público, mas uma parte relevante do patrimônio histórico do Brasil. Nós cortamos este elo com o que aconteceu dentro do Palácio do Planalto. E aí a acusação contra Jair Bolsonaro e os seus parceiros ali naquela confabulação se enfraquece, porque podem comprovar que houve o planejamento, mas não houve execução. E, até onde sabemos, no Brasil você não pune a discussão a respeito de um crime eventual. Então, Caniato, essas pessoas que estão presas ali, elas estão no centro de uma disputa que não tem absolutamente nada a ver com elas, e a situação delas, para elas se livrarem das penas absurdas e incompatíveis que estão recebendo, é muito difícil. Porque mesmo que o PL seja discutido, aprovado, e que o Senado, com muita pressão, já disse o senador Roberto Marinho, que não há, Rogério Marinho, desculpe, não há ali uma maioria para aprovar, então terá que ser na base da negociação, mas vamos supor que seja aprovado no Senado. Por fim, este PL vai acabar no Supremo Tribunal Federal, que até aqui tem demonstrado toda a tendência a não colocar este PL, não colocar essa anistia sob efeito para liberar da cadeia aquelas pessoas que estão presas. Então, é um imbróglio gigantesco, Caniato. Só que os deputados e os líderes precisam fazer o seu trabalho. E o trabalho que lhes cabe neste momento é pressionar para que a vontade da maioria prevaleça, como deve ser em qualquer situação, e que este PL seja finalmente colocado para discussão e votação no plenário. Pois é um jogo de xadrez mesmo. Eu fico imaginando as muitas possibilidades que vêm sendo estudadas, inclusive por parlamentares, viu, Mota?
Porque pegando o gancho dessa apresentação e esse levantamento, esse rápido estudo feito pelo Beraldo, então se uma versão da anistia cancelar crimes imputados aos participantes do 8 de janeiro, principalmente aqueles crimes que o Beraldo mencionou, como, sei lá, tentativa de golpe de Estado, se você cancela todos esses crimes, aí, em tese, a tese da PGR não para em pé. Você acaba quebrando aquela tese da Procuradoria-Geral da República. Agora, se o PL da anistia mantém todos os crimes imputados aos condenados, e aí, num ato de benevolência, você retira, suaviza as penas, corta pela metade, deixa 1/3, mas os crimes continuam sendo atribuídos àquelas pessoas, aí a narrativa fica em pé. Aí você só está fazendo um ato de cortar e dar um bônus aí àqueles que foram condenados. Compreende como tem algumas possibilidades e a depender da estratégia que o Congresso, ou no caso a Câmara, decidir adotar, pode ter uma repercussão total nos outros, inclusive denunciados pela PGR, Mota? Caniato, eu escuto muita gente defender esse ponto de vista. Eu acho que, como eu comentei aqui ontem, é complicado a gente esperar coerência e racionalidade no momento em que a gente está vivendo. O argumento que é mais comumente usado hoje no Brasil é aquele acho que do Jânio Quadros, né? Filo porque quilo. Tudo se resume a isso. Olha, eu fiz porque eu quis e acabou. Inventa aí uma razão. Use a sua criatividade, não é isso? Use a criatividade aí, cria uma tese jurídica. Volta daqui a 15 minutos e me traz uma desculpa. Então, esse argumento que o Beraldo explicou com muita clareza faz sentido. Mas eu acho que a gente pode fazer a defesa também de um ponto de vista completamente contrário. Dizer uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vamos olhar o que é anistia tradicionalmente no Brasil. As pessoas que são anistiadas no Brasil, se a gente olhar para o passado, são pessoas que pegaram em armas, muitas vezes oficiais das Forças Armadas brasileiras, e pegaram em armas para derrubar o governo. Eu me lembro da Revolução Constitucionalista de 1932, na qual uma parte das Forças Armadas que estavam estacionadas em São Paulo pegou em armas para lutar contra outra parte das Forças Armadas que estava do lado de Getúlio Vargas. Vários desses oficiais que lutaram do lado de São Paulo depois foram exilados e depois, se não me falha a memória, o Dávila me socorra, se eu estiver falando besteira, foram anistiados. A gente tem os anistiados da década de 60, 70, que participaram de atividades de terrorismo, assaltaram bancos, colocaram bombas, atiraram em policiais e militares, participaram de guerrilhas. Tudo isso foi anistiado. Eu não me lembro, na época, e eu acompanhei esse processo, eu não me lembro de nenhuma discussão desse tipo de, olha, vamos anistiar só quem fez cara feia, mas quem colocou bomba não pode, ou quem atirou de fuzil não pode. Eu não me lembro de nada disso. A minha geração aprendeu que a palavra anistia tem 2 adjetivos inseparáveis, ampla e restrita. E olha, Caniato, eu aprendi isso com a esquerda. Eu aprendi isso com muitas dessas pessoas agora que agora descobriram que a anistia é só do jeito que eu quero. É anistia feita em alfaiate, sob medida, só para essas pessoas aqui. Para essas outras aqui não vale. Eu acho que se essas pessoas que estão contra a anistia, mas que se beneficiaram da anistia, fizessem um exercício mínimo de imaginação moral, elas veriam que se esse critério tivesse sido usado lá atrás, elas provavelmente teriam saído da vida pública há 30, ou 40 ou 50 anos. Então, que direito essas pessoas têm de negar a liberdade que foi concedida a elas? Como é que elas podem fazer isso? É uma distorção do conceito de anistia. Se querem aprovar alguma coisa que tire essas pessoas da cadeia, mas cheio de condicionantes, tudo bem, mas não chame de anistia. É uma manobra jurídica e política para tirar as pessoas da cadeia sem fazer com que o governo fique mal na história. Agora, só não pensem uma coisa, não pensem que o Brasil é feito
de pessoas bobas. Davi, lá, o desafio está posto, né? Como individualizar a análise e a imputação dos crimes a essas pessoas? Centenas de pessoas, talvez, mais de 1.000 pessoas, certamente. É possível individualizar? Qual é o modelo de anistia que você entende que talvez seja o modelo mais justo? Bom, primeiro, o Beraldo e o Mota trazem 2 pontos muito importantes aqui. Primeiro, a anistia é um atributo constitucional do Congresso Nacional. Portanto, o Supremo não pode dizer que é inconstitucional uma anistia, porque isso é uma prerrogativa exclusiva do Poder Legislativo. Agora, em que caso o Supremo pode declarar uma anistia inconstitucional, já que a anistia é uma prerrogativa exclusiva do Legislativo? Se ela adentrar no caminho que o Beraldo veio tocando. Se for uma anistia com uma condicionante jurídica, na verdade não tem nenhuma ligação entre o golpe, isso aqui é você adentrando na área, na seara do judiciário, para dizer que na verdade foi uma narrativa que não está, isso aqui não está atrelado a nenhum fato de um golpe de Estado, portanto, na verdade a anistia está sendo justificada em anular penas de uma pena baseada numa narrativa jurídica. Aí o Supremo pode questionar a constitucionalidade, porque falou, opa, quem interpreta a lei sou eu, não é o Poder Legislativo. Agora, a anistia não vem com explicação. A anistia ela é ampla, geral e restrita, no caso que o Mota bem citou nos exemplos históricos. Agora, o que difere, Mota? Parece sutil, mas tem uma implicação interessante. Todos esses casos de anistia no passado, tanto a Revolução Constitucionalista de 32, como depois aos esquerdistas terroristas do período militar, tinha uma justificativa. A Revolução Constitucionalista era para restabelecer a democracia de um governo que tinha tomado de maneira autoritária, que era o Getúlio Vargas. Os militantes de esquerda diziam que foram para a luta armada para restabelecer a democracia no Brasil, que nós vivíamos sob uma ditadura, um governo autoritário. E o ponto é que esta anistia está sendo concedida a manifestantes. Por quê? Porque se for ampla, restrita, eu falo, mas esses são golpistas, eles queriam acabar com a democracia, então não pode dar uma anistia para alguém que quer acabar com a democracia. Então, eu sei que é uma narrativa totalmente errada, não atrela aos fatos, tem a ver com uma criação, é quase que a criação de um roteiro que criaram, né, que desde há 2 anos atrás vem sendo concebido um golpe de Estado brasileiro que culminou com o 8 de janeiro, como a Procuradoria-Geral da República justificou uma ação por não conseguir provas, criou uma narrativa, o que é um absurdo total. Então, neste caso, eu entendo que a anistia deve focar nos manifestantes. Por quê? Porque manifestar é um direito constitucional. Manifestar faz parte da cláusula pétrea da Constituição. Portanto, não dá para depois o Supremo contestar algo em cima de um direito constitucional e a anistia não entrar numa explicação de desvirtuamento jurídico, porque aí eu acho que pode cair na inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Então, eu entendo que precisa ser feito de uma forma muito cirúrgica, muito bem feita, para, como você mesmo, Mota, sempre lembra aqui para a nossa audiência, que esse projeto corre um sério risco, mesmo de passar pelo Legislativo, de ser derrubado no Supremo como inconstitucional. Então, é preciso aprovar um projeto com o menor espaço para questionamento da constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal e fazer com que essas pessoas condenadas injustamente voltem para casa. O Mota estava fazendo alguma anotação. Quer só fechar, Mota, esse capítulo, várias outras notícias, daqui a pouco a gente volta a tratar de anistia. Fecha você, Mota. Acho que o microfone está fechado, só verifica, por favor. Eu acho que, por mais precaução que se tome, o risco desse projeto, uma vez aprovado, ser considerado inconstitucional é presente. Eu não acredito que há nenhuma coisa que possa ser feita para mitigar esse risco.
E o segundo, Dávila, é que a anistia é justamente para quem cometeu crimes. Eu acho que você fez um argumento aí de se dar anistia para quem, obviamente, não cometeu crime. Nesse caso, não é anistia o remédio. Nesse caso, é anulação do processo. A anistia, no meu entender, é justamente para quem cometeu crime. Se você pegar a história do Brasil, as pessoas anistiadas foram justamente as que explodiram bombas, atiraram de fuzil, atiraram de canhão. São justamente essas pessoas que têm que receber anistia. Então, eu não entendo o argumento que diz que, olha, para evitar confusão, é melhor a gente só dar anistia para quem não cometeu crime. Eu acho que a anistia justamente é para quem cometeu crime. Ou então vamos chamar de outra coisa. Daqui a pouco tem outras notícias e informações relacionadas ao PL da anistia. A gente vai trazer, inclusive, e debater com os nossos comentaristas.